Olá galera do gravado, tudo bom com você? Nessa live eu vou falar sobre os 4 pilares que te ajudam a ser uma referência em coluna vertebral aí na sua região. E esses pilares eles vão te ajudar a faturar pelo menos 3 vezes mais, tá? Então fica nessa live, acompanhe aqui para você entender o contexto desses pilares para que você possa aplicar aí na sua prática clínica, tá? Então esse vai ser o tema da live de hoje. Então eu vou chamar o pessoal aqui no Telegram. Enquanto isso, você chama o pessoal também, tá? Envia o aviãozinho aqui para ele, para os seus amigos fisioterapeutas, para eles entrarem aqui nessa live e a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante que são os pilares do fisioterapeuta, referência em coluna vertebral. Tá? Essa live, deixa eu só mandar para o pessoal aqui, convidar a galera para a live. Essa live, vou entrar aqui no YouTube também, vamos lá. Então essa live é uma live muito importante, que eu vou te dar quais são os princípios, os fundamentos, os conceitos importantes que você deve fazer, que você deve entender, para que você seja uma referência em coluna vertebral aí também na sua região. Hoje a gente sabe que a demanda de paciente de coluna vertebral é muito grande, dependente da região que você mora, né? Então, se você se posicionar como fisioterapeuta referência em coluna, isso te ajuda muito a aumentar o seu reconhecimento profissional, aumentar a sua autoridade como fisioterapeuta e assim você conseguir faturar pelo menos 3 vezes mais. Então, essa live vai ser muito importante, então já pega papel e caneta para você anotar tudo que eu vou falar aqui hoje, tá? Então, seja bem-vinda. Andrezinho, deixa eu dar um like aqui para você, seja muito bem-vinda. A Dani, o Araújo, a Letícia, a Gisele, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, papel e caneta da mão, que essa é uma live muito importante. E lembrando que essa é a última live de aquecimento do nosso workshop Fisioterapeuta Referência em Coluna, que começa amanhã. Tá? Amanhã, às 8h30 da noite, terça, quarta e quinta, vai acontecer o nosso workshop Fisioterapeuta Referência em Coluna, que é o meu maior evento gratuito. Então não vai ser aqui no Instagram, tá? Vai ser no meu canal do YouTube. Então se você ainda não está inscrito, só ir lá no meu Stories, faça a sua inscrição gratuita para você receber o material, os PDFs, o link da aula. Então tudo que for necessário para eu te ajudar a você se tornar uma referência aí na sua região. Tá? Então essa é uma live de aquecimento, já fizemos o que? 3 ou 4 lives de aquecimento e essa é a nossa última live, porque amanhã, terça, quarta e quinta, começa o nosso evento e vai ser muito legal contar com a sua presença no nosso evento gratuito. Tá? Esse evento gratuito, ele é eu acho que a cada evento que eu venho fazendo, eu venho melhorando a temática, melhorando as estratégias de conteúdo. Tá aí na live de amanhã, no workshop Fisioterapeuta Referência em Coluna, eu vou falar como é que você faz para avaliar e tratar a espondilolistese com segurança. Na quarta, eu vou falar como é que você faz para ser assertivo na síndrome do piriforme. E na quinta-feira, eu vou falar como é que você identifica e trata um paciente com fratura de vértebra como fisioterapeuta referência em coluna vertebral na sua região. Então vão ser 3 grandes aulas para te dar segurança nas suas estratégias de avaliação e tratamento e vai ser muito bom. Se você ainda não está inscrito, link na bio ou então aqui nos meus stories para você não perder esse grande evento que vai ser o workshop Fisioterapeuta Referência em coluna vertebral com 3 aulas gratuitas e online para você assistir aqui comigo, tá? E você vai ser muito bem-vindo, certo? Então, recados dados. Então, Rodrigo, seja bem-vindo. Larissa, a Lucy, quem mais está aqui? O Eric. Então, muito legal a galera tá aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, como eu falei no início da aula, hoje eu vou falar sobre os 4 pilares que ajudam qualquer fisioterapeuta a ser referência em coluna vertebral. Independente se você está se formando agora, independente se você já tem 5 anos de formado, 3 anos de formado, se você já tem 10 anos de formado, você já tem 12 anos de formado, assim como eu. Esses pilares que eu vou te passar aqui, o conhecimento que eu vou te passar aqui nessa aula, vai ser muito importante
para que você alcance esse objetivo de ser uma referência. Todos esses pilares que eu vou te passar aqui, eles são pilares de sustentação para que você não seja uma modinha, para que você não construa uma carreira rasa, mas que você construa uma carreira de verdade, uma carreira sólida aí na sua região, para que você seja um fisioterapeuta referência. E esses pilares que eu vou te passar aqui, eles me ajudaram aí, de um tempo de mais ou menos de 6 meses a sair de um salário de R$ 1.500 por mês para um salário acima de R$ 10.000. Foram exatamente esses conceitos que eu vou te passar aqui que me ajudaram a alcançar esse objetivo. Tá? Então, por isso que essa aula é muito importante, que você anote, que você esteja aqui comigo até o final, para que você não perca nenhum detalhe. Tá bom? Então vamos lá. Quais são esses 4 pilares, Maurício? Por que eles são tão importantes? E por que você acredita fortemente que esses pilares podem ajudar qualquer fisioterapeuta a ser uma referência? Tá? Então a Gerlande está aqui. Seja bem-vinda, Gerlande, nossa aluna do método CBE. Tá? Então o primeiro pilar que eu quero compartilhar com você é o conhecimento. O conhecimento, ele é um dos pilares fundamentais para você se tornar uma referência em coluna, mas também eu vejo ele como um pilar perigoso. Por quê? Porque hoje eu vejo uma tendência dos colegas fisioterapeutas irem cada vez mais atrás de conhecimento, tá? Um pouco de maneira desorganizada. Então eles acabam adquirindo muito conhecimento e eles travam na hora de executar esse conhecimento. Então tudo que eu vou falar aqui, eles têm que ter uma sequência e uma ordem de aplicação. Tá? Então se você travar em algum deles, eu vou te falar aqui para você criar consciência que você precisa melhorar. Tá? Então o primeiro deles é a obesidade de conhecimento. Então eu não quero que você tenha essa obesidade de conhecimento. O conhecimento que você adquire, você tem que aplicar. Essa é a melhor estratégia para você colocar em prática aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está adquirindo de novidade. Então, o conhecimento, ele é um pilar muito fundamental. Tá? Então, você precisa entender o comportamento da dor em pacientes com queixas na coluna vertebral. Tá? Hoje, na minha caixinha dos stories, perguntaram, Maurício, o que é o comportamento da dor? Então, eu achei essa pergunta válida, que eu falo tanto, né? E às vezes não sou claro nisso, né? Ali naquela caixinha, mas eu vou tentar explicar aqui o que é o comportamento da dor e por que ela é tão importante. Tá? Então, o comportamento da dor são os sinais e sintomas característicos de uma condição de saúde ou patologia. Tá? Então, como é que essa dor ela se comporta dentro de uma determinada lesão, de um determinado sintoma? Então, por exemplo, se eu quero saber se meu paciente ele tem uma hérnia de disco, se ele tem uma espondilolistese, se ele tem uma fratura de vértebra, se ele tem uma síndrome da cauda-equina, se ele tem uma síndrome do piriforme, quais são os comportamentos que essa dor adota para eu poder aumentar as minhas probabilidades de eu identificar, com base nos sinais e sintomas, com base na história do meu paciente, que de fato ele tem essas patologias que eu te descrevi. Tá? Então, se eu te entrego o mapa da dor, por exemplo, você de cara tem que levantar as suas hipóteses. Então, se você não consegue levantar a hipótese só com uma descrição do paciente, das características desse sintoma, infelizmente você vai se sentir inseguro para diagnosticar a dor do paciente. Então, se você se sente inseguro, potencialmente você vai errar nesse diagnóstico e vai errar nesse prognóstico. E se você errar nisso, se você se sentir inseguro nisso, potencialmente o seu tratamento vai ser errado. Aí o que é que vai acontecer? Você não vai gerar o resultado que você espera, você não vai gerar o resultado que o seu paciente espera e você vai se frustrar, o paciente vai se frustrar, ele vai falar mal sobre o seu trabalho e você não vai conseguir entrar numa roda de pacientes em recorrência devido a um erro lá no início do processo. Certo? Então, às vezes, muita gente me chama aqui no direct para perguntar, Maurício, como é que eu faço para captar mais pacientes? Como é que eu faço para atrair pacientes novos? Como é que eu faço para o meu nome ser reconhecido como uma autoridade?
Às vezes, então, mas esses passos aqui, essas perguntas, elas devem ser feitas no final do processo. Quando o seu conhecimento, você entender o comportamento da dor, você entender de prognóstico, você entender de avaliação, esse passo inicial já esteja muito bem orquestrado, tá? Então, para mim é um erro você querer pensar em captação de pacientes se você ainda não consegue fazer uma estratégia de avaliação para você identificar e para você poder ajudar esse paciente da melhor maneira possível, tá? Então, entender o comportamento da dor é uma das melhores estratégias que eu posso te passar aqui para você ser visto como uma autoridade em coluna vertebral aí na sua região, tá? Então, quantas e quantas vezes eu já fiz uma avaliação, né, e o paciente ele falou, nossa, nunca ninguém fez essa avaliação, nunca ninguém abordou a minha dor, né, a dor que eu estou sentindo com essa ótica, né? É muito comum eu chegar no fisioterapeuta e o fisioterapeuta já me deitar na maca, me colocar um choque, sem entender o que é que eu tenho, né? E eu vejo todo mundo ali fazendo choque, fazendo TENS, né, sem critérios. O paciente percebe isso, entende? Então, se você começa a se diferenciar já por aí, então se você indicar o TENS, ele entender o porquê que ele está fazendo TENS, e se você não indicar o TENS naquele momento, ele entendeu o porquê que você não está fazendo TENS naquele momento, isso para ele muda uma chave, tá? Ele já entende que você é um fisioterapeuta diferente, que você entende o comportamento da dor, que você entende de avaliação, você entende de prognóstico, tá bom? Então o conhecimento, ele é chave, ele é o pilar, vou falar assim, desses 4 pilares que eu vou te passar aqui, o principal é o conhecimento. Sem ele, você aplicar os demais, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Então, por isso que no nosso workshop, que começa amanhã, né, Fisioterapeuta Referência em Coluna, eu vou dar 3 grandes aulas para você aumentar o seu conhecimento no comportamento da dor de 3 condições de saúde. Síndrome do piriforme, espondilolistese e a fratura de vértebra. 3 patologias relacionadas à coluna vertebral. Para que, se você se deparar com o paciente com essa patologia, ou com essas características, ou com esse comportamento de dor, você já vai conseguir levantar a sua hipótese pré-teste que esse paciente tem essa condição, e você vai ter muito mais segurança para aplicar um tratamento eficaz nesse paciente, certo? E esse é um ponto importante, tá, gente? Um outro ponto importante do conhecimento é que, se você tem uma obesidade de conhecimento, você não consegue aplicar, tá? Você não consegue... Você tem muitas informações, vou colocar assim, tá? Então, se você tem uma obesidade de conhecimento, você tem muitas informações, mas essas informações, elas estão totalmente desconectadas, certo? E se essas informações estão totalmente desconectadas, você não gera conhecimento. São puramente informações desconectadas. Então, isso é um sinal clássico de obesidade de informação, tá? Então, eu tenho alguns alunos no nosso treinamento, né, que é o método coluna baseado em evidências. Então, eles relataram para mim que o meu aluno, né, começava a coletar informações da dor desse paciente, mas ele não conseguia ligar essas informações, tá? Então, se você não consegue ligar essas informações, é muito difícil você criar um raciocínio clínico lógico, um raciocínio clínico que faça sentido para você traçar um plano de tratamento. Então, isso é mais informação e não é um conhecimento. Então, a minha função aqui como professor, como tutor, como fisioterapeuta que quer te ajudar, é facilitar a tua vida para que você consiga ligar os pontos, entender o comportamento da dor, da forma que eu ensino, da forma que eu vejo que faz sentido, tá? Da forma que eu já ensino no método coluna baseado em evidências, para que você seja capaz de pegar essas informações e transformar em conhecimento, certo? O dia que você conseguir coletar essas informações e transformar em conhecimento, você já está na frente de muita gente que não sabe disso,
tá? Então, se você consegue captar sinais e sintomas, comportamento da dor, né? Consegue associar com a história do seu paciente, aplicar um exame físico de maneira estratégica e, além disso, você aplicar testes com alta sensibilidade e especificidade. No final, utiliza um exame de imagem, se necessário, e você fecha um diagnóstico funcional e você consegue passar isso para o seu paciente de maneira clara. Meu amigo, você já está na frente de muitos fisioterapeutas. E é você fazendo isso que você começa a gerar os seus primeiros resultados. Tá? Não estou dizendo que é fácil, mas eu posso te falar que isso é treinável. Isso é totalmente treinável. Tá? Se eu conseguir, se os meus alunos conseguiram, e hoje já estão faturando 3 vezes mais, pelo menos, utilizando o que eu ensino lá no nosso método, você também consegue. Tá? O resultado dos nossos colegas deve ser uma inspiração para você, uma inspiração para mim, uma inspiração para os meus alunos, porque é possível, tá? Então, conhecimento de maneira estratégica, ele gera clareza. Clareza para quem? Clareza para você, clareza para o paciente. Isso te ajuda na sua avaliação. Então, esse é o primeiro pilar dos 4 pilares que geram um fisioterapeuta que é referência em coluna vertebral. Conhecimento. Mas o conhecimento aplicado de maneira estratégica. Nada que eu vou falar aqui deve ser desconectado, tá? Então, se você consegue ter o conhecimento, montar um raciocínio clínico descomplicado na sua cabeça e, a partir disso, levantar hipóteses que façam sentido para você e para o seu paciente, o próximo passo é você ter resultado, tá? Então, esse conhecimento gerado de maneira estratégica, ele gera resultado para você. Resultado por quê? Porque você consegue identificar as alterações cinético-funcionais que vão fazer todo sentido para você como fisioterapeuta e você vai aplicar um plano de tratamento estratégico e focado naquilo que você identificou. Você não vai simplesmente fazer várias estratégias e vai que uma dá certo. Isso é muito comum de acontecer. Né? A pessoa atira para tudo que é lado, começa a colocar TENS em todo mundo, utiliza ultrassom em todo mundo, né? Utiliza alongamento para todo mundo, como se fisioterapia fosse uma receita de bolo, onde você começa fazendo eletro, depois vai fazer alongamento, depois vai embora, ou então faz uma outra coisa diferente, mas que não tem sentido nenhum para o seu paciente, para aquilo que você avaliou. Como que você vai gerar resultado? Entende? Então você precisa com que esse conhecimento ele gere um plano de ação estratégico para que você tenha os seus resultados. Hoje, presta atenção, sem resultados você não consegue escalar o seu número de pacientes. O marketing boca a boca, ele é o principal fator que faz com que você alavanque a sua carreira sem gastar muito. E é a maneira mais rápida que eu conheço. É o boca a boca. Não tem melhor marketing do que o marketing boca a boca. Tudo bem? E se você gera resultado de maneira consistente, você começa a acelerar o seu processo de autoridade, você começa a acelerar o seu processo de reconhecimento profissional e você começa a acelerar a sua percepção como um fisioterapeuta referência em coluna. Tá? Então, se hoje, não sei a sua situação, se você é um recém-formado, se você ainda é um acadêmico de fisioterapia, se você já tem muito tempo de profissão, mas se você não tem resultados consistentes, esse pode ser um dos fatores que determinam o porquê que você ainda não é uma referência. Tá? Então, eu não estou aqui para mentir para você, estou aqui para te falar a verdade. Tá? Eu estou aqui para te ajudar. Então, se eu não tirar a venda dos seus olhos, talvez você não enxergue isso. Tá? Dá um alô aqui para o meu aluno, o Matheus. O Matheus é aluno do método Coluna Baseada em Evidência. Seja bem-vindo, Matheus. Matheus entrou no método ainda como graduando, não foi, Matheus? Estava no último ano da graduação, estava no estágio, aprendeu as estratégias, aprendeu a fazer uma avaliação com segurança e hoje ele já é formado e está brilhando aí como fisioterapeuta.
Parabéns, Matheus. Então, a consistência dos seus resultados fazem toda a diferença, tá? E esse é o terceiro pilar. O pilar é você manter os seus resultados com consistência. E isso leva tempo, tá? Então, não estou dizendo que você se tornar uma autoridade coluna vertebral aí na sua região, isso acontece do dia para a noite. Isso acontece no outro mês. Isso acontece de uma hora para outra. Não é isso. Você ser visto como uma autoridade, isso requer tempo, requer resultados de maneira consistente, requer você ter paciência e ter um plano de ação estratégico para que isso se perpetue um pouco mais rápido do que se eu deixar apenas com o tempo, entende? Existem algumas estratégias que você pode potencializar, que você pode alavancar a sua consistência de resultados e isso impulsionar a sua carreira. Então esse é um terceiro pilar muito importante para você que deseja ser uma referência em coluna vertebral, tá? Então olha só o que eu estou te falando. Então é por isso que eu prometi para você que não faz diferença se você for um recém-formado, se você já tem muito tempo de formação, né, como fisioterapeuta, porque isso daqui você consegue aplicar de maneira estratégica. Você consegue aplicar de maneira estratégica. E tudo isso, como eu falei, tem que ser feito de maneira orquestrada. Tá? Então a gente não pode fazer nada sem ser com estratégia. O conhecimento tem que ser estratégico. O resultado tem que ser estratégico. A percepção que você gera de resultado no seu paciente, ele tem que ser estratégico. O tempo, ele tem que ser estratégico, senão ele vai demorar muito tempo. Então você consegue acelerar isso de uma maneira estratégica. Tá? Então é por isso que independe da sua formação, independe do tempo de formação. Tá? Independe se você quer entrar agora no nicho da coluna vertebral. Independe se você já está no nicho, se você já atende muitos pacientes, mas ainda não conseguiu escalar isso de maneira estratégica. Independe. Tá? Independe. Qualquer fisioterapeuta consegue aplicar isso daqui que eu estou falando e aplicar de uma maneira orquestrada. Tá? E o último pilar é a sua propagação tanto no meio online quanto no meio offline. Como assim, Maurício? Fala um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Então eu vejo alguns colegas ainda focando muito nas estratégias de marketing online. Muito. Como se estivesse esquecendo do marketing offline. Então, quando eu entrei, de fato, no mercado da coluna vertebral, comecei a atender pacientes de fato, foi lá em 2016. Em 2016 já tinha o Instagram, né, já tinha as redes sociais, já tinha o YouTube, mas eu não fazia muita ideia de como eu utilizava isso para poder acelerar a minha autoridade como fisioterapeuta que atende no nicho da coluna vertebral. Então, assim, utilizava de maneira despretensiosa. E hoje já tem várias estratégias de a gente utilizar o Instagram, por exemplo, como uma ferramenta para acelerar esse processo. Mas lá em 2016, 2017, a gente não tinha essa visão. Certo? Então, se eu quisesse escalar a minha autoridade como fisioterapeuta, eu tinha que usar o meio offline. E foi assim que eu comecei, tá? Utilizando estratégias offline. Então, eu conheço muita gente que só quer fazer online, ou então faz um online de qualquer jeito, e não sei por que menospreza as estratégias de propagação offline. E existem muitas estratégias de propagação offline, tá? Que te ajudam principalmente a você ser uma referência aí na sua região. Te ajudam para que o seu nome ele seja propagado aí na sua região. Então, é por isso que quando eu prometo que você vai ser um fisioterapeuta referência em coluna vertebral aí na sua região, porque eu sei de várias estratégias que eu passo lá no nosso treinamento que te ajudam a acelerar o seu processo de autoridade, de propagação do seu nome como fisioterapeuta, que é especialista, que é um fisioterapeuta referência em coluna vertebral. Isso faz todo sentido. Porque se você consegue utilizar estratégias offline
e estratégias online, aí você decola. Aí você decola muito mais rápido. Mas claro, tendo conhecimento, resultado, o tempo e a propagação. Esses são os 4 pilares. Percebe? Os 4 pilares. Se você consegue ter o conhecimento, o resultado, a consistência e a propagação realizadas de maneira orquestrada, meu amigo, você voa. Você voa. Tá? Então, assim, eu consegui em 6 meses escalar os meus resultados utilizando isso daqui que eu estou te falando. Tudo isso de maneira orquestrada. Tem aluno meu que conseguiu em 7 meses, 8 meses, e está tudo bem. Tudo bem. Tem alunos meus, como o Matheus, que está aqui, que já começou a utilizar as estratégias no último ano da graduação. E ali ele já foi treinando as suas habilidades para quando ele se formasse, ele conseguisse escalar isso de uma maneira mais fácil. Certo? Então é totalmente possível, independente do seu tempo de formação, independente se você já trabalha no nicho da coluna, se você quer entrar nesse mercado da coluna vertebral, se você tem 1 ano de formado, se você tem 10 anos de formado, 12 anos de formado, que nem eu, independe. Independe se você mora numa cidade grande, numa cidade pequena, numa cidade com poucos mil habitantes, independe. Você consegue utilizar essas estratégias que eu estou te falando aqui em qualquer local que você trabalha. Eu lembro da Ana Paula. A Ana Paula, ela é uma aluna na primeira turma do método Coluna Baseada em Evidências, do método CBE. Primeira turma. Ela nasceu no Rio Grande do Sul e ela se mudou para Campinas. E lá em Campinas ela não conhecia ninguém. Tinha acabado de chegar na cidade e ela falou, e agora? Como é que eu vou atrair pacientes se eu não conheço ninguém aqui nessa cidade? Todos os meus contatos estão lá no Rio Grande do Sul. Como é que eu vou fazer para mostrar o meu serviço, o meu trabalho? E foi justamente isso que lá na nossa mentoria, né, para os alunos do método CBE, onde eu vou destrinchando cada um desses pilares. Onde a gente cria estratégias baseadas nesses pilares e os meus alunos conseguem fazer conseguem ligar os pontos para que tudo isso funcione de uma maneira perfeita. Tá? E com isso a Ana Paula conseguiu escalar o número de pacientes. Tanto com as estratégias online quanto com as estratégias offline, feitas de maneira estratégica. Certo? Então isso daqui é muito importante. Muito importante. Então, eu recebo muitas mensagens no meu direct, ou então na caixinha dos stories, se a pessoa consegue ser uma referência se ela mora numa cidade pequena. Totalmente possível. Um outro aluno meu, o Ícaro. O Ícaro, ele mora no interior da Bahia. Não lembro a quantidade de habitantes, mas era no interior da Bahia, numa cidade pequena. E hoje ele é reconhecido como fisioterapeuta referência e coluna lá na cidade dele. E ele conseguiu escalar os faturamentos aí acima de 3 vezes mais o seu faturamento como fisioterapeuta referência e coluna. E o Ícaro, ele fez curso de osteopatia. O Ícaro, ele tinha 1 ano de formado na época que ele começou o treinamento. E hoje ele escalou os seus resultados, já fatura 3 vezes mais por mês, mesmo numa cidade pequena. Então, por isso que eu digo que fisioterapia não é só o conhecimento técnico, não é só o primeiro pilar. Você precisa orquestrar os outros pilares, para que o seu nome seja potencializado aí na sua região. Tá? Então, isso daqui é muito importante. É muito valioso você aprender a utilizar essas estratégias de maneira estratégica. Tá? A outra aluna, a Quitéria. A Quitéria mora no Alagoas. A Quitéria, ela tinha também acabado de se formar, ela não conseguia captar pacientes. Ela tinha na verdade, ela tinha uma obesidade de informação.
A Quitéria é aluna da segunda turma do método CBE, tá? Ela tinha muito conhecimento, ela fez uma pós-graduação em coluna vertebral, ou seja, tinha muito conhecimento, muita informação, na verdade, mas ela não conseguia ligar os pontos para entender o contexto do paciente e aquelas informações se transformarem em conhecimento. Então, no dia que ela entrou lá no nosso treinamento, no método CBE, e ela entendeu como é que ela liga os pontos para transformar informação em conhecimento, ela escalou o faturamento para mais de 10 vezes como fisioterapeuta. Então, a Quitéria é um caso assim que eu tenho muito orgulho da Quitéria, um caso assim foi totalmente fora da curva. A maioria dos meus pacientes consegue aumentar em pelo menos 3 vezes o faturamento e a Quitéria aumentou em 10 vezes o faturamento. E é muito legal. E, sinceramente, gente, eu fico muito feliz dos alunos, né, eles conseguirem ter esses resultados, porque é surpreendente, é muito legal, tá? E para quem entrar na próxima turma do método CBE, para quem não sabe, vai ter um grupo de mentoria. Como é que vai funcionar? Vai ser um bônus especial, porque eu estou comprometido com o seu resultado. Se você, depois do workshop gratuito, que começa amanhã, quiser dar um próximo passo, que é o método CBE, que é o meu treinamento pago e fechado, para o fisioterapeuta que quer ser uma referência em coluna vertebral e aumentar em pelo menos 3 vezes o faturamento e melhorar reconhecimento profissional, autoridade, dar qualidade de vida para você, né, qualidade de vida para a sua família, manter a sua família com dignidade, o método CBE é para você. Tá? E para essa turma que vai entrar na próxima segunda-feira, depois do nosso evento gratuito, vai ter um bônus surreal. Esse bônus eu vou separar em 2 grupos, presta atenção. O primeiro grupo são para fisioterapeutas que faturam até R$5.000 por mês. Vai ser um grupo. E o outro grupo vai ser de fisioterapeutas que faturam entre R$5.000 e R$10.000 por mês. Por quê? Porque independente se você está no grupo 1 ou no grupo 2, são estratégias totalmente diferentes. Tá? Então, quem está no grupo 1, eu vou passar esse conhecimento, as principais estratégias, para que você chegue rapidamente, ou então acelerar o seu processo, para que você chegue nos seus primeiros R$5.000 por mês. E quando você chegar nos seus primeiros R$5.000 por mês, você vai me mandar um print, me manda uma mensagem, professor, consegui, tá aqui a prova, manda lá no grupo do nosso, que vai ser no grupo do Telegram, tá? Então manda lá para incentivar os colegas e mostrar que é possível, aí você vai ser automaticamente levado para o grupo que fatura entre R$5.000 e R$10.000 por mês. Então eu vou trabalhar nesses 2 grupos de maneira totalmente diferente, tá? Então eu quero que você consiga alcançar esses resultados. Eu vou estar comprometido com o seu resultado. E se você também tiver, o treinamento ele é para você, tá? Então vai ser muito legal você ter a sua história, assim como o Ícaro, assim como a Ana Paula, assim como a Quitéria que eu contei aqui, tá? E assim como o Matheus que eu contei aqui para você também, e de outros alunos do método CBE que conseguiram escalar os seus resultados e hoje são uma referência em coluna vertebral lá na cidade deles, onde eles moram, estão fazendo uma diferença na vida dos pacientes, mantendo a sua família com dignidade e melhorando a sua qualidade de vida, saindo daquele ciclo de atender no plano de saúde de maneira totalmente desumana, né, e gerando pseudos resultados para o paciente, mas gerar resultados de verdade, resultados percebidos, que aí sim vão fazer você elevar o seu nível, o seu nome como fisioterapeuta aí na sua região e dessa maneira, com resultado e uma propagação de maneira estratégica que você vai aprender, você consiga muito mais rápido e de maneira acelerada você se tornar uma referência, tá? Eu vou te ensinar o que foi que eu fiz, o que eu ensino no método CBE, ali a pontinha do iceberg, no workshop que começa amanhã. E vai ser muito bom contar com a sua presença nesse evento. Certo, gente? Então vamos recapitular quais são os 4 pilares do fisioterapeuta referência em coluna. Primeiro pilar, o conhecimento. O segundo pilar,
os resultados. O terceiro pilar, o tempo, a consistência. E o quarto pilar, a propagação, tanto online quanto offline. Lembrando que tudo isso precisa ser feito de maneira orquestrada, de maneira estratégica. Nada deve ser feito de maneira isolada. E quando você consegue fazer isso de maneira estratégica, você tem uma recorrência de pacientes particulares aí na sua região que você vai conseguir ajudar cada vez mais pessoas. O seu nome vai ser propagado na sua cidade, você vai ter condições, você vai ter autoridade para poder faturar pelo menos 3 vezes mais, sendo uma referência em coluna aí na sua região. Tudo bem, gente? Então, por isso que eu falo, qualquer fisioterapeuta consegue aplicar isso daqui. Qualquer fisioterapeuta. Independente do seu tempo de formação, independente se você é um recém-formado ou não, independente se você já tem mais de 10 anos de formado assim como eu, se você mora numa cidade grande, se você mora numa cidade pequena, se você hoje ainda não atende pacientes, se você ainda não é do nicho da coluna vertebral, se você quer entrar no nicho da coluna vertebral, qualquer fisioterapeuta que aplique isso daqui de maneira estratégica consegue os seus resultados. Qualquer um. Daí, se você quiser contar com a minha ajuda, com a minha mentoria, com a minha colaboração na sua carreira profissional, o primeiro passo é participar do workshop Fisioterapeuta Referência em Coluna, que começa amanhã. Tá? Que não vai acontecer aqui no meu canal do Instagram, vai acontecer no meu canal do YouTube, e lá vou compartilhar slide, vou te mostrar vídeos, vou te mostrar depoimentos, vou te mostrar PDF de artigos, e tudo isso eu vou compartilhar no nosso grupo fechado. Por isso que é muito importante que você faça o seu cadastro gratuito no nosso workshop. Só você ir aqui no link da bio no Instagram, ou então nos stories aqui no Instagram, que você vai fazer a sua inscrição gratuita e vai cair no meu grupo VIP do WhatsApp, que é lá que eu vou enviar todas as informações que você precisa para participar do workshop, para você poder aproveitar, né, o workshop da melhor maneira possível. Tudo bem? Então, deixa eu dar um alô aqui para a galera. Então, a Karen, a Juliana, a Beatriz, a Lorena, então todo mundo aqui, sejam todos muito bem-vindos, certo? Então, eu espero que essa live fez sentido para você. Escreve aqui para mim, aqui nos comentários, se essa live fez sentido para você, se virou alguma ficha, se você entendeu o que eu falei, se tem alguma dúvida, se você está assistindo essa live depois, que vai ficar gravada, coloca um comentário aqui abaixo, me diz o que foi que você entendeu, qual foi o seu insight dessa live, qual foi a principal sacada, qual foi a virada de chave que você teve. Escreve aqui para mim, que eu vou ficar muito contente em ler a sua mensagem. Tá bom? Então, muito obrigado a você que participou aqui no Ao Vivo comigo. Eu te espero amanhã no nosso workshop Fisioterapeuta Referência em Coluna. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora mesmo. E eu te encontro amanhã, às 8h30 da noite, no nosso workshop Fisioterapeuta Referência em Coluna. Certo? Então, um grande abraço para você. Então, a Pamela, obrigado, Pamela, fez muito sentido. Então, agora é aplicar, tá, Pamela? Pegar isso daqui que eu te falei, dá uma olhada como é que está a sua carreira profissional hoje, quais desses pontos você está cometendo erros. Tá? Então, pega esses erros que eu citei aqui, tá? E tenta identificar dentro da tua carreira qual que não tá muito bem orquestrado, para você criar algumas estratégias para poder melhorar isso. O Valber também, então estou gostando dessa área, então essa área ela é encantadora, tá, Valber? Então quem trabalha com coluna vertebral, eu digo que não tem concorrência, de verdade. Não tem concorrência. Quem trabalha com coluna vertebral consegue ter o conhecimento, resultado, tempo e propagação, não tem concorrência, tá? Então, a Juliana, muito obrigado, Juliana, fez sentido também para ela. Então, não tem concorrência. Por que eu te falo que não tem concorrência? Porque você consegue escalar, tá? Então, se você faz uma avaliação diferenciada, tem um conhecimento diferenciado, os pacientes percebem isso. Tá? E ele vê que o teu tratamento, que a tua avaliação, ela é totalmente diferente do seu colega.
e você já dá um salto na frente, um salto gigantesco, certo? E eu quero te passar essas ferramentas para você alcançar esses objetivos. Eu quero te passar isso. E o primeiro passo, qual é? Participar do workshop Fisioterapeuta Referência em Coluna. Esse é o primeiro passo, certo? Então esse é o primeiro passo. Então não perde o evento, você é o meu convidado e eu quero de verdade te ajudar, eu quero que você seja o meu case de sucesso, eu quero que você saia do grupo 1 que ganha até R$5.000 e vá para o grupo 2 que ganha até R$10.000 e de verdade eu quero te ajudar a alcançar esse objetivo, certo? Então, se você quiser também se dar um presente para a sua carreira profissional e conseguir alcançar esses resultados e quiser a minha ajuda, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Então, um forte abraço para você, uma boa noite, ou então um bom dia, uma boa tarde, se você estiver assistindo depois dessa live, e a gente se encontra amanhã no workshop, tá? Um abraço e até amanhã. Até amanhã, pessoal, tá? Então, se você está assistindo depois, deixa o seu comentário aqui abaixo. Até mais.